Fala pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre a linha do tempo dos motores em V da Harley. Logicamente, se você procurar aí na internet, você vai achar algumas timelines falando sobre a evolução de todos os motores da Harley, mas às vezes são meio confusas. Eu vou tentar aqui simplificar ou, quem sabe, complicar essa evolução dos motores, né? Eu vou falar especificamente dos motores em V. Então imagina que a Harley começou a produção em 1903, mas os motores eram todos monocilíndricos, né? Só em 1911 que a Harley começou a introdução desses motores bicilíndricos. E esses motores bicilíndricos, eles ainda tinham uma configuração que eles chamavam de IOE, que é Inlet Over Exhaust, ou seja, a válvula de admissão ela fica em cima da válvula de exaustão. E essas válvulas ficam numa câmara acessória ao lado do cilindro. Mas por que eles faziam isso, né? Já existia na época conhecimento técnico para a produção das válvulas na cabeça, né? Os OHV, Overhead Valve. Então já tinha. Mas o que eles não tinham era um material que resistisse à alta temperatura da câmara de combustão. Então, em 1918, você já tinha os motores 8 válvulas, mas eram usados só para a competição, porque as válvulas de admissão elas queimavam e tinham que fazer trocas contínuas e refazer sede de válvula, então não era um motor que podia ser usado para venda, né? Porque eles tinham baixa durabilidade apesar da alta performance, né? Então, na linha de produção, a Harley manteve este motor aqui à minha direita, que é o IOE ou F-Head, por causa da configuração também de o pistão e as duas válvulas, né? Então, esse motor ele foi de 1911 até 1929, sendo que em 1928, ele recebeu um upgrade. Esses eram os motores J, que no caso um JD. Aí ele recebeu um upgrade de duplo comando, então era o JDH. E esse duplo comando, para a época, era um motor de alta performance. Então era o motor queridinho da época, eram esses 28, 29 JDH. Em 1929, a Harley manteve a produção desses motores IOE e iniciou a produção do flathead. Então, de 11 a 29, os IOE. Em 29, inicia a produção dos motores flathead. Então, sai essa configuração das válvulas uma em cima da outra e elas passam a ser uma ao lado da outra, mas ainda do lado do cilindro, por causa da mesma questão de ainda não ter o material que suportasse bem a temperatura da câmara de combustão. E em 29, o motor que foi lançado foi um motor de 750 cilindradas. Lembrando que a Harley, por ser uma empresa americana, eles usam tudo em polegada. Então o motor de 750 cilindradas para a gente é o de 45 polegadas, né? Então os 45 são os motores de 750. Então em 1929 mantém o motor, o IOE, e inicia o motor flathead de 750 cilindradas. E é curioso, porque esse motor 1929, que era designado de modelo D, ele, em vez de ter o dínamo na frente, ele tinha um dínamo em pé, acompanhando o cilindro dianteiro. Então, algumas pessoas até você vai encontrar uma designação de 3 cilindros, né? Harley 3 cilindros. Na verdade é porque ela tem os 2 cilindros e mais o dínamo em pé na frente. Então esse motor, ele foi de 29, seguiu para frente, depois eu vou falar da evolução dele. Em 1930, acabou a produção dos IOE e foi substituído pelo flathead de 1.200 cilindradas, que era o modelo V. Então em 1930 você passa a ter os dois, o 45 e o 72 polegadas, quer dizer, o motor de 750 cilindradas e o motor de 1.200 cilindradas. Esse modelo de 1930, de 1.200 cilindradas, inclusive, foi um motor que deu muita confusão. Foi o primeiro recall da Harley, foi esse motor de 1930.
Por quê? Porque fizeram o motor, lançaram ele com todo aquele alvoroço, porque era uma revolução, né? Um modelo novo. Só que esse motor, ele andava menos do que o JDH 2829. Então o pessoal gastava mais, pegava um modelo novo e o motor era pior. Aí a Harley acabou fazendo um recall, pegando os primeiros 3.000 motos produzidas e mudaram o virabrequim das motos. Tiveram que mudar o stroke e virabrequim para que pelo menos conseguisse igualar a performance do 2829. Então foi o primeiro recall da história da Harley, foi exatamente no lançamento do Flathead 1.200 cilindradas. E essa linha 2930 é, a meu ver, a linha mais bonita que a Harley produziu, né? Que já tinha o tanque gota e tinham 2 faróis na frente. Então em 29 já colocaram os 2 faróis, tanto no JDH quanto no 750 cilindradas. Em 1930 lança o 1200, que é um fracasso, tem que fazer o recall. Portanto, em 1931, para tentar tirar essa impressão ruim que ficou do 1930, eles voltaram para um farol. Então foi um design que, a meu ver, o mais bonito e durou só 2 anos, 29 e 30, por conta desse erro de engenharia que aconteceu nesse modelo de 1930. Então, em 1931, já o motor corrigida as falhas, e esse motor ele foi produzido nas 750 cilindradas e na 1200 cilindradas até 1936, que eram os motores que não tinham bomba de retorno. Então, até 1936, a Harley tinha um sistema que chamava de perda total de óleo. Então, o óleo vinha do tanque, ele vinha para o motor, circulava e o excesso ia para o chão. Então era um sistema de perda total, sem bomba de retorno. Ele tinha uma pequena bomba que era só para fazer circular o óleo dentro do motor. Em 1937, eles introduzem a bomba de retorno nos motores flathead e mudam a designação. Então os motores 1200, que eram os V, eles passam a chamar U. E os motores, que aí já chamava RL, ele passa a chamar W. Então você tem em 1937 o Flathead 1200 e o Flathead 750. O Flathead 750 ele continuou a produção dele até 1951 como moto, mas esse motor continuou em produção até 1973 no Servicar, que é o triciclo de trabalho da Harley. Já o motor 1200, ele foi produzido só até 1948. Então o motor 1200 Flathead, ele começa em 1930, vai até 1936 sem bomba de retorno, em 1937 introduz a bomba de retorno e é produzido sem alterações até 1948. Os 750 cilindradas começa em 1929, ele vai sem bomba de retorno também até 1936. Em 1937 ele muda para o WL com bomba de retorno, vai produzido até 1951 na moto e até 1973 no triciclo. Em 1951, essa linha de 750 cilindradas, ela muda, ela passa a chamar modelo K. Então eles mantêm o sistema de flathead, 750 cilindradas, mas aí você tem uma série de mudanças na moto. A parte de motor já passa a ser incorporado ao câmbio. Então você acaba aquela parte de câmbio separado com uma tampa de primária externa, você já começa a unificar o motor e câmbio. Isso vai fazer até sentido na evolução lá na frente. E curiosamente, em 1952 é introduzido a suspensão traseira nas flathead de 750 cilindradas. Suspensão traseira que depois só foi colocada nos motores de 1200 cilindradas, com válvula em cima. Eu vou falar depois num outro vídeo, porque senão vai ficar muito confuso, em 1958. Então, em 52 você já tem uma flathead, modelo K,
750 cilindradas, com suspensão dianteira e com suspensão traseira. Essa de 52, ela foi até 1956 assim. Em 1957, essa mesma moto, suspensão dianteira, suspensão traseira, motor e câmbio incorporados, ela recebe o cabeçote com válvula em cima e passa a se chamar Sportster. Então, a Sportster, que o pessoal às vezes ouve falar, é moto de entrada, a Sportster é uma moto que a evolução dela, na verdade, foi começar lá em 1929. Então ela vem em 29 com flathead 750, que vai evoluindo para os WL, depois em 1937, que vai virar modelo K em 1952, que vira Sportster em 1957 e continuou sua produção. Então foi um modelo com maior tempo de produção feito pela Harley, né? Então não é um modelo menor, talvez o modelo onde tenha ocorrido as maiores inovações. Foi a primeira moto a ter suspensão traseira, a primeira moto a ter freio a disco, então é um modelo excepcional, né? Então depois eu vou falar num segundo vídeo a respeito da evolução dos modelos OHV, que são os com válvula em cima. E vou falar especificamente depois sobre cada motor. Aí eu vou pegar o motor aqui na bancada e explicar o funcionamento de cada motor. Não sei se eu ajudei ou atrapalhei, mas essa é a sequência dos motores.